eu comprei um disco de sementes de girassol. Na época, retirei as sementes que estavam nele e pensei em plantá-las para cultivar um girassol. Depois de secar as sementes frescas ao sol, escolhi 3 sementes bem cheias e as coloquei diretamente no vaso com terra. Por fim, reguei bem e só esperei que germinassem. Como era verão e fazia calor, em 3 dias já começaram a germinar. No 6º dia, já tinham crescido pequenos brotinhos. Nessa época choveu demais e percebi que elas estavam crescendo meio esticadas demais. Com medo de que caíssem, depois apoiei cada uma com 3 palitos de madeira. Quando passaram-se 15 dias, achei que 3 plantas estavam muito apertadas no vaso. Então, decidi retirar 2 delas, deixando apenas uma no vaso. Coloquei um graveto para dar sustentação, mas não sabia se ainda daria certo. No 35º dia, o girassol finalmente estava com o caule da grossura de um palito de hashi, e as folhas também já tinham crescido bastante. Percebi que no meio das folhas parecia que estava começando a surgir um botão de flor. Depois disso, ele continuou crescendo cada vez mais alto e as folhas ficaram bem maiores. O botão da flor cresceu devagar, de um tamanho de castanha, até ficar do tamanho de um pequeno pãozinho chinês. Vendo de perto, parecia uma flor de lótus verde. Alguns dias depois, sem que eu fotografasse, a flor se abriu de repente. Só que o disco da flor não era muito grande, e as pétalas pareciam aquelas de um quadro do Van Gogh. Mas mesmo assim, atraía abelhas e borboletas. Não sei que tipo de borboleta era, só sei que ela sugava o néctar com bastante vontade com a ajuda de um canudinho natural. No 75º dia, o girassol estava desse jeito, parecia até que o vaso tinha crescido junto com ele. A polinização já estava quase concluída. Vendo de lado, percebi que o caule já estava curvado e que havia pequenos pelos crescendo no pescoço do girassol. No 80º dia, o girassol já estava com a cabeça completamente abaixada. Levantei o queixo dele para observar e vi que as sementes estavam se formando rapidamente no centro da flor, enquanto as pétalas começavam a secar. Lembram que no começo eu disse que havia retirado 2 plantas? Pois bem, as 2 que coloquei em um vasinho menor também floresceram. Se eu não dissesse, ninguém saberia que aquilo era girassol. Pareciam pequenas margaridas. Comparando os 2 vasos, mesmo tendo nascido da mesma raiz, acabaram se desenvolvendo de formas bem diferentes. No 90º dia, o girassol maior já estava começando a murchar. Levantei delicadamente as pétalas como se fossem uma touca. Esfreguei o disco da flor para remover o excesso e tirei uma semente para dar uma olhada. Parecia que já era hora de colher. Então cortei o disco da flor, que estava do tamanho de um pão redondo típico. Resolvi fazer como vi na internet e deixei o disco secando com as sementes presas. Um mês depois, o disco de girassol já estava completamente seco. Olhando de perto, as sementes estavam bem formadas e destacadas. Eu então esfreguei o disco e soltei todas as sementes. Esse foi o resultado de 4 meses de cultivo. Ao abrir a casca, encontrei sementes cheias e bem desenvolvidas por dentro. Provei o fruto da vitória. Apesar da flor não ter sido tão bonita, o tanto de sementes que colhi fez tudo valer a pena.